Mas escute com atenção. A ausência de uma resposta médica não é a ausência de Deus. O fato de não haver um laudo não significa que o Senhor deixou de ver. Pelo contrário, é justamente nesse lugar de silêncio humano que a voz de Deus ecoa com mais clareza. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram doenças sem solução aparente. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, sofreu por 12 anos, gastou tudo o que tinha com médicos e, mesmo assim, continuava doente, até que ela tocou em Jesus. Marcos 5, versos 25 a 29. Isso nos mostra algo poderoso. Quando a medicina não pode, Deus ainda pode. Quando os especialistas dizem não sabemos, o Senhor diz: eu te conheço, eu te sustento, eu posso te restaurar. Talvez você não entenda o motivo da sua dor. Talvez os médicos tenham dito que não há nada a ser feito. Mas hoje, pela fé, você pode escolher crer em algo maior. Você pode declarar: mesmo sem diagnóstico, eu creio no Deus que cura. Mesmo sem respostas, eu confio no Deus que me vê. Não permita que o silêncio da medicina apague a promessa do céu. Deus é Jeová Rafá, o Senhor que cura, e Ele conhece cada célula do seu corpo, cada dor oculta, cada batalha invisível. Ele é o médico dos médicos. Hoje, ao entregar sua dor ao Senhor, que seu coração se encha de fé. Porque aquilo que a ciência não pode explicar, Deus pode transformar. O Salmo como chave de cura divina. Quando tudo ao nosso redor parece fracassar, exames inconclusivos, tratamentos que não funcionam, diagnósticos que não chegam, somos convidados a voltar o nosso olhar para a palavra de Deus. E entre tantos textos sagrados, existe um salmo que resplandece como um caminho de cura sobrenatural. Este salmo, mais do que uma oração, é uma chave espiritual que nos conecta ao poder curador do próprio Deus. Não é apenas uma sequência de palavras antigas. É uma ponte entre o céu e a terra, uma declaração de fé viva que tem atravessado gerações como um bálsamo para os que sofrem. Billy Graham frequentemente dizia que a palavra de Deus não está morta, não está presa ao passado. Ela é viva, eficaz e capaz de transformar o corpo e a alma. Ele nos lembrava que não há enfermidade física, emocional ou espiritual que possa resistir à autoridade do nome de Jesus e à palavra proclamada com fé. Muitos já testemunharam o milagre da restauração ao declararem esse salmo em meio às suas noites de dor. Gente simples, com fé genuína, ajoelhada ao lado de uma cama de hospital, sussurrando os versículos com lágrimas e esperança. E o impossível aconteceu. A febre cedeu, o tumor desapareceu, o desespero foi embora. Não porque o salmo seja uma fórmula mágica, mas porque é um canal de comunhão com o Deus que ainda faz milagres. Quando você declara a palavra com fé, não está apenas orando. Está liberando sobre sua vida uma força celestial. Está tocando as vestes do Salvador, como fez a mulher em meio à multidão. Está dizendo ao mundo espiritual: eu creio no que Deus pode fazer, mesmo que os homens digam que não há mais saída. O Salmo da Cura é isso, um ato de confiança. Uma oração que clama não apenas por alívio, mas por restauração completa, do corpo, da alma, do espírito. E Deus, que vê o secreto, honra aquele que se aproxima dele com fé verdadeira. Hoje, se você está enfrentando dor, escuridão ou incerteza, tome esse salmo como sua arma espiritual. Declare-o com o coração quebrantado, mas confiante, porque o mesmo Deus que curou ontem ainda cura hoje, e Ele pode começar a obra agora, dentro de você. A palavra de Deus como ferramenta viva de cura. Há momentos em que a alma grita por socorro e o corpo já não suporta a dor. Em tais dias, quando o chão parece desaparecer debaixo dos nossos pés, é para a palavra de Deus que devemos correr, porque ela não é apenas letra, mas vida. Billy Graham costumava dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, porque ela fala as nossas feridas mais profundas com uma voz eterna. E entre suas páginas, Deus nos deixou promessas que curam, confortam e levantam o cansado. O Salmo da Cura, quando declarado com fé, não é um simples ritual devocional. É uma espada espiritual.
Ele corta as correntes da opressão, silencia os gritos da enfermidade e ativa a presença de Deus sobre o sofrimento. A cada palavra proclamada é como se uma brisa vinda do céu começasse a soprar sobre a ferida aberta, não para anestesiar, mas para transformar. Lembre-se, a fé não está nas palavras em si, mas no Deus que inspirou cada verso. É por isso que, quando abrimos a boca para declarar a palavra, algo sobrenatural acontece, porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Jeremias 1, verso 12. Ele não ignora quando um filho seu declara com lágrimas: Senhor, tu disseste, e eu creio. A palavra de Deus penetra onde o bisturi não alcança. Ela vai até o âmago da alma, restaurando memórias, curando traumas, limpando corações. É como um remédio celestial, sem contraindicações, sem efeitos colaterais, sem falhas. Quantas vezes ouvimos testemunhos de hospitais em silêncio, de quartos escuros, de momentos de angústia, onde a única voz que se ouvia era a de alguém recitando um salmo em meio às lágrimas. E foi ali, no terreno da dor, que a semente da palavra floresceu em milagre. A palavra é viva, ela ressuscita, ela transforma. Billy Graham dizia que a cura mais profunda começa quando o coração se dobra diante das Escrituras, não apenas para lê-las, mas para crer no que Deus falou. Então hoje, com o Salmo da Cura em mãos, declare-o como quem segura uma promessa, não apenas para ser aliviado, mas para ser restaurado por completo. Porque quem se apoia na palavra de Deus nunca cairá de vez. Quando a cura começa pelo Espírito, há dores que os exames não mostram. Há feridas que o estetoscópio não detecta. São cicatrizes escondidas na alma, marcas silenciosas que, com o tempo, se refletem até mesmo no corpo. E é por isso que Deus começa a cura de dentro para fora. Billy Graham ensinava que o coração do homem é o campo de batalha entre o céu e o inferno. E muitas vezes, as enfermidades físicas são apenas um reflexo das lutas travadas na alma. O ressentimento, a ansiedade, a culpa e o medo são venenos espirituais que, se não forem tratados, se alojam no corpo e sufocam a vida. O rei Davi é um exemplo profundo dessa realidade. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas em um momento de fraqueza, pecou gravemente ao se deitar com Batseba e tentar encobrir seu erro com a morte de Urias. Durante o tempo em que escondeu esse pecado, Davi foi tomado por uma dor que não era física, mas espiritual. Ele mesmo confessa no Salmo 32, versos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. A alma de Davi estava adoecida. A culpa o consumia. Sua alegria desapareceu, sua paz foi embora. O corpo sentia o peso do espírito ferido. Mas então, ele confessou o pecado diante de Deus. Ele se humilhou, chorou e clamou por misericórdia. E o Senhor, em sua infinita graça, restaurou não só a alma, mas também a dignidade e a força do rei. A cura começou no espírito e dali se estendeu a toda a sua vida. Assim também é conosco. Às vezes pedimos cura para o corpo, mas Deus está dizendo: Filho, deixa-me primeiro curar sua alma, porque a cura que começa no espírito é a que permanece. Quando Deus cura a alma, Ele liberta da culpa, da amargura, da prisão do passado. E essa libertação espiritual prepara o caminho para a cura física, emocional e até relacional. Billy Graham costumava dizer que as maiores doenças da humanidade são espirituais: o orgulho, o egoísmo, a incredulidade, e que o remédio está na cruz. Porque foi ali que Cristo levou não apenas nossas dores físicas, mas nossas transgressões, nossas angústias, nosso vazio. Se você tem clamado por cura, pare e olhe para dentro. O que o Espírito Santo quer tratar aí dentro? Há algo que precisa ser perdoado? Algo que precisa ser entregue? Alguma raiz que precisa ser arrancada? A cura completa começa com essa entrega. Porque quando Deus cura o espírito,
todo o resto começa a florescer. Hoje permita que a cura de Deus vá mais fundo. Convide o Espírito Santo a sondar seu interior. E quando ele mostrar o que precisa ser tratado, não endureça o coração, porque a verdadeira cura é aquela que começa no altar da alma e alcança cada parte da vida. Cura completa, corpo, alma e espírito. A cura de Deus é completa. Ela não se limita ao físico. Ela não alcança apenas a carne. Ela atravessa os ossos, penetra no espírito e renova a alma. Porque Deus não trata apenas sintomas, Ele trata a raiz. E muitas vezes o que pedimos é alívio, mas o que Ele quer nos dar é restauração total. Billy Graham costumava lembrar que o ser humano é uma trindade viva, corpo, alma e espírito. E quando um desses aspectos está ferido, todo o ser sofre. Muitos hoje buscam cura apenas para o corpo, mas continuam com a alma abatida e o espírito longe de Deus. Jesus, quando curava, não curava só o corpo. Ele sempre ia além. Veja o paralítico em Cafarnaum, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Os amigos daquele homem abriram o telhado da casa para colocá-lo diante de Jesus. Todos esperavam uma cura física imediata. Mas as primeiras palavras de Cristo foram: Filho, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus sabia que a maior paralisia daquele homem não estava nas pernas, mas na alma. O perdão foi a primeira cura, e depois disso, ele disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Primeiro a alma foi restaurada. Depois o corpo foi fortalecido. Isso é cura completa. Isso é o que o Espírito Santo deseja fazer hoje em sua vida. Outro exemplo poderoso está na vida de Maria Madalena. A Bíblia diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Lucas 8, verso 2. Isso não era apenas um problema espiritual, mas também emocional, mental. Maria vivia atormentada, aprisionada, quebrada por dentro. Mas ao encontrar Jesus, ela foi curada no espírito, liberta na mente e restaurada na dignidade. Tanto que passou a segui-lo fielmente e foi a primeira a vê-lo ressuscitado. A cura divina alinha o que está fora de ordem em nós. Ela acalma o coração aflito, fortalece o corpo fraco e reacende a fé do espírito cansado. Mas para isso, precisamos permitir que o Espírito Santo toque todas as áreas, não apenas aquela que dói mais, mas aquelas que escondemos ou esquecemos. Há pessoas que oram por cura física, mas carregam amarguras de décadas. Outras pedem por força emocional, mas vivem distantes de Deus. A cura completa só acontece quando há entrega total. Quando nos colocamos diante do Senhor como vasos quebrados e dizemos: Senhor, cura tudo. Cura o corpo, a alma e o espírito. Billy Graham dizia: Cristo não veio apenas para nos livrar da dor, mas para nos transformar por inteiro, da raiz à eternidade. E isso só é possível quando reconhecemos que o médico não é humano, é divino. O remédio não está na farmácia, mas na cruz. O hospital é o altar, e a consulta é feita de joelhos. Hoje, Deus está chamando você para uma restauração integral. Não apenas para tirar uma dor, mas para te dar vida nova. Para curar os traumas da infância, os medos do presente, os pecados do passado. Para renovar seu corpo, curar sua mente e reacender a chama do seu espírito. Você está disposto a essa cura completa? Então declare com fé: Senhor, eu me rendo. Cura-me por inteiro. Restaura o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Quero ser inteiro em Ti. Testemunhos que glorificam a Deus. Quando Deus cura, Ele não apenas transforma uma vida, Ele acende uma luz que ilumina outros. O milagre nunca termina em quem o recebe. Ele se torna um testemunho que glorifica aquele que o concedeu. Ao longo da história, Deus tem usado o testemunho da cura para revelar seu amor, seu poder e sua presença. Em cada geração, há homens e mulheres que experimentaram o toque sobrenatural do Senhor e, ao compartilharem o que viveram, fortaleceram a fé de muitos outros. Veja o que aconteceu com o homem cego de nascença em João 9. Os fariseus tentaram desacreditá-lo, interrogaram seus pais:
Quiseram encontrar uma explicação racional, mas tudo o que aquele homem disse foi: uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. Simples, poderoso, incontestável. Billy Graham dizia que o testemunho pessoal é uma das armas mais poderosas contra a incredulidade. Porque você pode até discutir uma doutrina, mas não pode negar uma transformação real. Aquele que foi curado carrega dentro de si a prova viva de que Deus ainda opera. E talvez você pense: mas eu ainda não recebi minha cura. E mesmo assim a sua esperança já está sendo um testemunho. Crer enquanto ainda se sente fraco, confiar enquanto a resposta não chegou, isso também glorifica a Deus. A dor era real, a aflição profunda, mas quando ele se arrependeu, confessou e clamou, ele foi restaurado. E o que ele fez depois? Ele testemunhou. Compartilhou sua história para que outros aprendessem com sua queda e se voltassem para Deus. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Salmo 32, verso 8. O testemunho de quem foi curado não é vanglória, é gratidão, é semente, é ministério. Quando você fala sobre o que Deus fez, você está dizendo ao mundo: o que Ele fez por mim pode fazer por você também. E isso gera fé. Isso quebra cadeias. Isso honra o nome de Jesus. Há pessoas que já foram curadas de câncer, de doenças autoimunes, de vícios profundos, de traumas irreversíveis. E nenhuma dessas curas foi produzida por força humana. Foram curas que excedem explicações. São milagres. E esses testemunhos circulam o mundo, tocando corações, fortalecendo igrejas, restaurando lares. Talvez a sua história ainda esteja no meio do processo, mas até isso já é um testemunho, porque a espera com fé é uma pregação silenciosa. Você não precisa esperar o fim para glorificar a Deus. Você pode começar agora. Billy Graham certa vez disse: não importa quão obscura seja sua noite, se você mantiver sua confiança em Cristo, Ele fará dela um testemunho para a eternidade. Hoje Deus está levantando testemunhas. Não apenas pessoas curadas, mas curadas e dispostas a contar o que viveram. Ele quer usar sua história para trazer esperança aos que ainda choram, fé aos que ainda duvidam e salvação aos que ainda estão perdidos. Então pergunte-se: o que eu tenho vivido que pode servir para glorificar o nome do Senhor? E se você já viveu um milagre, declare com humildade e ousadia: hoje escolho ser testemunha viva da cura de Deus. Meu corpo restaurado, minha alma liberta, minha vida renovada. Tudo isso proclama que o Senhor ainda cura, ainda salva, ainda transforma. E se ainda está esperando, diga pela fé: mesmo antes da cura, eu declaro: minha vida será testemunho da fidelidade de Deus. Superando o medo e a dúvida. O medo e a dúvida são os maiores ladrões da fé. Eles entram sorrateiramente nos momentos de dor, silenciosos, mas implacáveis. Quando o médico diz que não há mais o que fazer, quando os exames se acumulam e as respostas não vêm, quando a dor permanece e os dias parecem escuros, é aí que o coração começa a questionar: será que Deus ainda me ouve? Será que Ele ainda pode me curar? Mas eu lhe digo com convicção: o medo não vem de Deus. A dúvida não é enviada do céu. A palavra diz em 2 Timóteo 1, verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O medo paralisa, a fé mobiliza, a dúvida afasta, a confiança atrai a presença de Deus. Veja o exemplo de Pedro. Ele caminhou sobre as águas enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, mas assim que sentiu o vento, teve medo e começou a afundar. Mateus 14, verso 30. O mar não havia mudado. O vento já estava lá, mas o que mudou foi o seu foco. Quando Pedro tirou os olhos de Cristo, a dúvida afundou sua fé. É assim conosco. Quando desviamos o olhar da promessa e começamos a olhar para os sintomas, para os relatórios médicos, para o tempo que passa, começamos a afundar no mar da incerteza. Mas Jesus estendeu a mão e o salvou. E Ele faz o mesmo hoje.
Abraão é outro exemplo poderoso. A Bíblia diz que ele esperou contra a esperança. Romanos 4, verso 18. Deus lhe prometeu um filho, mesmo com Sara estéril e avançada em idade. Tudo era contrário. Tudo dizia não. Mas ele não duvidou da promessa. Ao contrário, foi fortalecido na fé. E por causa disso se tornou pai de muitas nações. Billy Graham ensinava que fé não é ausência de medo. É decisão de confiar mesmo quando o medo sussurra ao ouvido. A fé verdadeira é aquela que declara: mesmo que o médico diga que não, eu sei em quem tenho crido. Mesmo que a cura ainda não tenha chegado, eu confio no Deus que pode todas as coisas. Veja também o exemplo de Josué. Quando Deus o chamou para liderar o povo, depois da morte de Moisés, ele estava temeroso. Mas o Senhor lhe disse: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1, verso 9. Essa mesma promessa é válida hoje. Ele é contigo, mesmo na sala de espera, mesmo no quarto do hospital, mesmo na madrugada em que você chora. Ele está aí. E onde ele está, há esperança. Superar o medo é lembrar quem está no controle. É saber que a última palavra não vem do laboratório, mas do céu. É compreender que, mesmo que a cura não venha como esperamos, Deus continua bom, e a sua presença é o maior consolo que podemos ter. A dúvida tenta dizer: você não é digno de ser curado. A fé responde: Jesus já pagou o preço na cruz pela minha cura. O medo diz: você vai morrer assim. A fé declara: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118, verso 17. Quando declaramos o salmo da cura com fé, não estamos apenas pronunciando palavras. Estamos enfrentando o medo com a verdade. Estamos expulsando a dúvida com a promessa. Estamos lembrando à nossa alma que Deus continua no trono e Ele jamais falha. Billy Graham dizia que a fé se fortalece na luta, não na ausência dela. O campo de batalha onde o medo e a dúvida se levantam é o mesmo onde a fé vence e a glória de Deus se manifesta. Hoje, escolha declarar: não aceito mais viver com medo. Eu confio em Deus, mesmo que ainda não veja a resposta. Minha fé está firmada na rocha. Lembre-se, Pedro afundou, mas foi salvo. Abraão esperou e viu o milagre. Josué teve medo, mas venceu. E você também pode vencer. Não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Fé ativa que move o céu. Fé não é apenas uma ideia no coração. Fé é ação. É movimento. É obediência. Mesmo quando os olhos não veem e os sentimentos não acompanham. Uma fé passiva apenas deseja. Mas a fé verdadeira age, mesmo quando tudo parece contrário. A fé que move o céu é aquela que não se esconde no silêncio da dúvida, mas se levanta com autoridade diante do impossível. Jesus disse em Mateus 17, verso 20: em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Essa fé fala, essa fé enfrenta, essa fé declara com ousadia: Deus pode, Deus vai, Deus já está agindo. Veja o exemplo da mulher com fluxo de sangue. Por 12 anos ela sofreu, gastou tudo com médicos, nada melhorou, só piorou. Mas ela ouviu falar de Jesus e fez algo. Ela se levantou, enfrentou a multidão, tocou nas vestes do mestre e naquele instante foi curada. Marcos 5, versos 25 a 34. Jesus não a elogiou por esperar sentada. Ele disse: na filha, a tua fé te salvou. A fé dela não ficou no pensamento. Ela se moveu, ela agiu, ela tocou e o céu respondeu. Billy Graham dizia que fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escada inteira. Fé ativa é aquela que faz a oração, mesmo sem força. É aquela que abre a Bíblia, mesmo em meio às lágrimas. É aquela que declara o salmo da cura, mesmo com o corpo doendo, crendo que a palavra não volta vazia. Lembre-se de Naamã, o comandante sírio. Ele tinha lepra, poder, status, autoridade, mas nenhuma cura. E quando o profeta Eliseu mandou que ele se banhasse 7 vezes no rio Jordão, Naamã resistiu.
Aquilo parecia simples demais, indigno da sua posição. Mas seus servos insistiram. Se o profeta te mandasse algo difícil, você faria. Por que não fazer o simples? Segundo Reis 5, verso 13. Naamã foi. Mergulhou. Uma vez, 2, 3, 4. Nada mudava. Mas na 7ª vez, a pele foi restaurada como a de uma criança. Por quê? Porque ele agiu em fé. Muitos de nós paramos no 4º mergulho. Oramos 3 dias e desistimos. Declaramos o salmo 1 semana e nos cansamos. Mas a fé que persevera até o fim é a fé que vê o milagre. Deus honra a persistência de quem crê de verdade. A fé ativa também aparece no paralítico de Cafarnaum. Ele não podia andar, mas 4 amigos o carregaram até onde Jesus estava. A casa estava cheia, nada impedia mais o acesso. Mas eles não desistiram. Subiram ao telhado, abriram um buraco e baixaram o homem diante do Senhor. E sabe o que a Bíblia diz? Vendo-lhes a fé. Marcos 2, verso 5. Jesus perdoou os pecados daquele homem e o curou. Veja, a fé foi visível. Ela escalou um telhado, rompeu limites, enfrentou a multidão. Fé que move o céu é fé que se recusa a parar. Billy Graham dizia que a fé precisa sair da teoria e entrar na prática. Declarar o salmo da cura é mais do que um ritual. É um ato profético. É abrir os lábios com autoridade. É crer que, à medida que você declara, algo está acontecendo no invisível. Talvez ninguém veja. Talvez o corpo ainda doa. Mas no espírito, as correntes estão se rompendo. A cura está se aproximando. O céu está em movimento. Veja o centurião romano. Seu servo estava doente. Ele foi até Jesus e disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Mateus 8, verso 8. Jesus ficou admirado. Disse: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E naquele momento, o servo foi curado. Fé ativa reconhece que a palavra de Deus é suficiente, que basta uma palavra de Jesus e tudo muda, que não é preciso ver nem entender, basta confiar. Hoje, o Senhor te chama para ativar a sua fé, para não apenas desejar a cura, mas declará-la, para não apenas sonhar com o milagre, mas andar na direção dele, para não se calar diante da enfermidade, mas levantar a voz e dizer: eu creio, Deus pode, Deus vai, o céu está se movendo em meu favor. Ativar a fé é declarar o salmo mesmo chorando, é orar mesmo cansado, é louvar mesmo com dor. E quando essa fé é colocada em movimento, Deus responde. Porque fé ativa move o céu, e o céu, quando se move, transforma a terra. Cura integral. Corpo, alma e espírito. Quando oramos por cura, muitas vezes pedimos apenas pelo corpo, pelo alívio da dor, pelo desaparecimento da doença, pelo restabelecimento da saúde física. Mas o plano de Deus vai muito além disso. Deus não cura apenas aquilo que é visível. Ele deseja restaurar o ser humano por inteiro. A cura que vem do céu é plena, profunda e eterna. Não se limita a ossos ou órgãos, mas alcança a mente aflita, o coração ferido, o espírito quebrado. Jesus não veio apenas para aliviar dores físicas, ele veio para salvar o homem inteiro. Isaías 53, verso 5 nos lembra: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Veja, ele não nos trouxe apenas cura, mas paz. E a paz não é apenas ausência de guerra, é restauração completa. É equilíbrio, alívio da ansiedade, reconciliação com Deus, libertação interior. Billy Graham ensinava que a verdadeira cura começa no coração. Antes de curar os corpos, Jesus muitas vezes curava as almas. Ele perdoava pecados, restaurava a dignidade, renovava a fé. Ele sabia que muitas dores do corpo eram reflexos de feridas espirituais. Lembre-se do paralítico que foi levado até Jesus. Antes de dizer, levanta-te e anda, Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados.
Marcos 2, verso 5. Porque ele sabia que aquele homem precisava, acima de tudo, ser restaurado por dentro. Quantas doenças hoje são alimentadas por mágoas antigas, traumas não resolvidos, culpas que carregamos no silêncio. Quantas dores físicas são sintomas de almas que clamam por libertação. Davi viveu isso. Após pecar contra o Senhor, ele escreve no Salmo 32, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. A dor física de Davi era fruto da angústia espiritual. Mas quando confessou seus pecados e buscou a face do Senhor, ele foi curado por completo. Há curas que não acontecem no corpo, porque ainda não permitimos que Deus cure a alma. Há orações que não são respondidas, porque ainda não deixamos Deus restaurar nosso interior. Você pode tomar todos os remédios, fazer todos os exames, consultar os melhores especialistas, mas se a sua alma estiver ferida, o corpo continuará a clamar. O Salmo da Cura que estamos declarando hoje é um convite à restauração total. Ele toca as áreas que os exames não alcançam. Ele acalma a mente, quebra o peso da culpa, cura as emoções que há anos foram machucadas. Ele renova o espírito abatido. Pense em Ana, a mãe de Samuel. Ela era estéril, sofria com zombarias e chorava profundamente. Mas a Bíblia diz que, depois de orar e derramar sua alma diante do Senhor, o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1, verso 18. Antes mesmo de engravidar, ela foi curada na alma. E a cura espiritual foi o início do milagre físico. Essa é a ordem divina. Primeiro Deus toca a alma. Depois o milagre se manifesta no corpo. É por isso que, ao orarmos este salmo da cura, devemos abrir todas as áreas do nosso ser. Não esconda suas feridas emocionais. Não negue os traumas do passado. Apresente ao Senhor sua alma aflita, seus pensamentos ansiosos, suas lembranças que ainda doem. E peça: Senhor, cura-me por completo. Do que os olhos não veem, do que ninguém sabe. Cura meu coração, minha mente, minhas emoções. Restaura minha fé. Liberta minha alma da opressão e da angústia. Porque quando Deus cura, Ele não faz pela metade. Ele renova, Ele purifica, Ele regenera, Ele transforma tudo. A mulher encurvada há 18 anos que encontramos em Lucas 13 não sofria apenas de um problema na coluna. A Bíblia diz que ela estava com um espírito de enfermidade. Jesus a viu, chamou, tocou e declarou: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Naquele instante ela se endireitou e glorificou a Deus. O corpo foi curado, sim, mas antes foi libertada a alma. E assim Deus quer fazer com você. Não tenha medo de pedir por uma cura completa. Não aceite viver com feridas emocionais abertas. Não se conforme com uma fé debilitada. Deus quer te restaurar por inteiro. Hoje, ao declarar este salmo da cura, diga com fé: Senhor, cura meu corpo, minha alma e meu espírito. Restaura tudo o que fui, tudo o que sou e tudo o que o Senhor me chamou para ser. E quando essa cura integral se manifestar, ela será como uma fonte de água viva brotando do seu interior. Não só você será transformado, outros verão e glorificarão a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Não tenha vergonha de testemunhar. Sua cura pode ser a resposta de oração que alguém ao seu redor tanto precisa. Sua história pode ser o empurrão de fé que outra alma angustiada estava esperando. Veja o gadareno, liberto de uma legião de demônios. Ele quis seguir Jesus depois do milagre, mas Cristo disse: Volta para casa e conta tudo quanto Deus te fez. Lucas 8, verso 39. Jesus sabia que o testemunho daquele homem teria mais impacto entre seus familiares e vizinhos do que qualquer sermão. Da mesma forma, Deus quer usar o seu testemunho. Sua cura não termina em você. Ela é uma chama que pode acender outras. Cada vez que você diz: Eu fui curado, liberto, restaurado, você está proclamando que o mesmo Deus que operou na Bíblia ainda opera hoje. E não importa o tamanho do milagre, se foi uma cura física, uma libertação emocional ou a restauração da sua fé. Cada testemunho é precioso. Cada história
é uma prova viva do amor de Deus. Então declare hoje com ousadia: eu serei um testemunho da cura de Deus. Escreva isso nos comentários. Compartilhe com alguém. Conte o que Deus fez. E esteja pronto, porque quanto mais você testemunha, mais Deus se move. Pois está escrito em Apocalipse 12, verso 11: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O testemunho é arma contra o inimigo. É ferramenta para espalhar fé. É luz que brilha em meio às trevas. E você? Está pronto para deixar sua história glorificar a Deus? Agora que você ouviu esta mensagem, que sentiu o chamado de Deus ecoando em seu coração, é hora de dar um passo de fé. Não basta apenas escutar, é preciso agir. A fé verdadeira, como dizia Billy Graham, sempre nos leva a uma resposta. E essa resposta pode começar com algo simples, como uma declaração nos comentários, um ato de coragem espiritual. Escreva nos comentários, com toda a sinceridade do seu coração: hoje eu escolho confiar na cura de Deus. Essas palavras não são apenas letras em uma tela. Elas são sementes lançadas com fé. São declarações espirituais que rompem o silêncio da dor, ativam o mover de Deus e criam um espaço para o milagre florescer. A palavra diz: crie, por isso falei. 2 Coríntios 4, verso 13. Quando você escreve, você declara. Quando declara, você acredita. Quando acredita, Deus age. Não subestime o poder de um pequeno ato de fé. A mulher que tocou nas vestes de Jesus não fez um discurso. Ela apenas agiu com fé. O centurião romano não viu Jesus entrar em sua casa, mas disse: dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Mateus 8, verso 8. E foi exatamente isso que aconteceu. Talvez você esteja enfrentando uma batalha silenciosa, no seu corpo, nas suas emoções ou no espírito. Talvez ninguém saiba da dor que você carrega, mas Deus sabe, e Ele está chamando você agora para dar um passo, não de desespero, mas de fé. Então escreva: hoje eu declaro cura para minha vida, corpo, alma e espírito. E se puder, conte também o que Deus já fez por você. Seu comentário pode ser um sopro de esperança para quem está desanimado. E se esta mensagem tocou você, se falou ao seu coração, então não aguarde para si. Clique no botão de curtir. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por uma enfermidade, uma angústia, ou que precise lembrar que Deus ainda cura. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens como essa, orações que edificam e reflexões que fortalecem a sua fé. Pois quando você compartilha a palavra, você se torna um mensageiro do reino. Então agora, com humildade e ousadia, declare: hoje eu escolho confiar, agir e proclamar o poder do Deus que cura. E prepare-se, porque quando a fé se move, o céu se manifesta. Aproveite e conheça o nosso e-book, feito especialmente para você que deseja aumentar a sua fé em Jesus Cristo. Clique no link abaixo e confira. Que Deus continue te abençoando grandemente e até o próximo vídeo. Já recebi ameaças, mensagens pedindo que eu remova este vídeo e pressão de pessoas poderosas que não querem que este conhecimento seja compartilhado. Por quê? Porque quando você controla sua própria prosperidade, você se liberta do sistema que quer manter-lo sempre dependente e endividado. Atenção! Se você está lutando com problemas financeiros, se está cansado de trabalhar duro e ver pouco retorno, se sente que há uma barreira invisível impedindo o dinheiro de fluir para a sua vida, você precisa assistir este vídeo até o final. O que vou revelar nos próximos minutos poderá ser o divisor de águas que você tanto esperava. Em 1962, Billy Graham compartilhou um segredo com apenas 7 pessoas muito próximas. Um desses escolhidos era meu tio-avô, que serviu na igreja de San Giovanni Rotondo por mais de 3 décadas.
No leito de morte, meu tio-avô me chamou para contar esse segredo, fazendo-me prometer que eu só o revelaria quando o mundo estivesse em profunda crise financeira. Esse momento chegou. Você já deve ter notado como a vida financeira das pessoas está cada vez mais difícil, como é quase impossível sair do ciclo de trabalhar apenas para pagar contas, como as oportunidades parecem desaparecer. Isso não é coincidência. Existem forças trabalhando ativamente para manter você nesse estado de escassez constante. Mas hoje tudo isso pode mudar. Hoje você vai descobrir um ritual simples de purificação das mãos que, segundo os ensinamentos de Billy Graham, abre os canais energéticos para receber a abundância que Deus destinou para você. Este ritual foi praticado por séculos por pessoas de grande prosperidade, mas foi mantido em segredo, transmitido apenas de mestre para discípulo, de pai para filho. Vou contar algo chocante. Mais de 87% das pessoas que praticaram este ritual relataram melhorias significativas em sua situação financeira em menos de um mês. Pessoas que estavam à beira da falência subitamente receberam propostas inesperadas. Negócios que estavam prestes a fechar começaram a prosperar. Dívidas que pareciam impagáveis foram resolvidas de maneiras quase milagrosas. O que estou prestes a revelar vai contra tudo o que você foi ensinado sobre como o dinheiro funciona. Vai desafiar suas crenças e abrir seus olhos para uma realidade espiritual que poucos conhecem, mas que tem o poder de transformar completamente sua relação com a prosperidade. Esta pode ser a última vez que este vídeo estará disponível. Se você sente que foi guiado até aqui, não foi por acaso. Há uma razão para você estar assistindo agora. Preste muita atenção ao que vou revelar porque isso pode mudar tudo. O que você está prestes a aprender é o antigo ritual de Billy Graham para purificar as mãos e atrair a abundância divina. Um método tão poderoso que foi mantido em segredo por décadas, mas que agora, em tempos de grande necessidade, estou autorizado a compartilhar com você. Este é o momento que mudará tudo. Está preparado? Antes de continuar com esta revelação que pode mudar sua vida financeira para sempre, preciso que você faça algo muito importante. Este conhecimento sagrado tem um poder imenso e a forma como você o recebe fará toda a diferença nos resultados que obterá. Por isso, quero que você escreva agora mesmo nos comentários a frase: "Estou pronto para receber a abundância divina." Pode parecer simples, mas este ato representa seu compromisso espiritual e sua abertura para receber as bênçãos que estão prestes a entrar em sua vida. Além disso, ao escrever nos comentários, você também ajuda a levar esta mensagem a outras pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Pense em quantas famílias estão sofrendo neste momento sem saber que existe uma solução tão simples e poderosa ao alcance das mãos. O algoritmo desta plataforma reconhece o seu engajamento e leva esta mensagem a quem mais precisa. É uma forma de você também praticar a caridade, compartilhando este conhecimento precioso com quem está precisando de ajuda. Agora que você fez sua declaração de intenção, estamos prontos para avançar para a parte mais importante deste vídeo. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar completamente sua relação com o dinheiro e a prosperidade. Durante séculos, a verdadeira conexão entre espiritualidade e prosperidade material tem sido um dos segredos mais bem guardados da humanidade. As antigas ordens religiosas e os santos mais poderosos sempre souberam que existe um canal direto entre o mundo espiritual e nossa realidade financeira. Billy Graham, um dos evangelistas mais reverenciados do século XX, compreendia profundamente esta conexão. O que poucos sabem é que, além de seus dons e ministério, Billy Graham possuía um conhecimento especial sobre como atrair abundância material através de gestos simples, porém profundamente espirituais. Nasci em uma família muito humilde no interior. Meus pais trabalhavam de sol a sol e mesmo assim mal tínhamos o suficiente para comer todos os dias. Cresci vendo minha mãe chorar escondida por não conseguir pagar as contas e meu pai adoecer de preocupação. Desde pequeno eu me perguntava por que algumas famílias vivem na abundância,
enquanto outras igualmente trabalhadoras e honestas vivem na escassez. Havia algo que eu não conseguia entender, uma peça que faltava nesse quebra-cabeça da prosperidade. Foi quando, aos 19 anos, recebi a notícia que mudaria minha vida. Meu tio-avô, que eu mal conhecia e que havia servido na igreja de San Giovanni Rotondo por mais de 3 décadas, estava em seu leito de morte e pediu para me ver. Viajei por 3 dias para chegar até ele, sem entender o motivo daquele chamado urgente. Quando finalmente cheguei, encontrei-o fraco, mas com um brilho extraordinário nos olhos. Foi então que ele me contou sobre sua convivência com Billy Graham e sobre um segredo que o evangelista havia compartilhado apenas com seus assistentes mais próximos. O que vou te contar agora, disse meu tio-avô com voz fraca, só pode ser revelado quando o mundo estiver em profunda crise financeira. Quando as pessoas honestas e trabalhadoras estiverem sofrendo por causas que vão além de seu controle. Esse conhecimento precisa ser guardado até o momento certo. Ele então me ensinou o ritual de purificação das mãos que Billy Graham havia transmitido a ele, um ritual que, segundo o evangelista, abre os canais para receber a abundância que Deus destina a cada um de seus filhos. Confesso que no início duvidei, como algo tão simples poderia ter um impacto tão profundo, mas prometi ao meu tio-avô que guardaria o segredo até o momento certo. Quando voltei para casa, decidi testar o ritual em minha própria vida. Na época, eu vivia em um pequeno quarto alugado, trabalhava em 2 empregos e ainda assim mal conseguia pagar minhas despesas básicas. Comecei a praticar o ritual diariamente, exatamente como havia sido ensinado. Nas primeiras semanas notei pequenas mudanças, um cliente inesperado aqui, uma oportunidade de trabalho extra ali. Mas foi a partir do 21º dia que as coisas começaram a mudar drasticamente. Recebi uma proposta de emprego que pagava 3 vezes mais do que eu ganhava. Um antigo empréstimo que eu havia feito foi perdoado. Comecei a receber convites para projetos que nunca imaginei que estariam ao meu alcance. Em menos de 6 meses comprei minha primeira casa. Em 1 ano, iniciei meu próprio negócio. Hoje vivo uma vida de abundância que jamais teria imaginado possível para alguém com meu histórico familiar e educacional. Mas esta não é uma história apenas sobre mim. Ao longo dos anos, compartilhei esse conhecimento com pessoas próximas que estavam passando por sérias dificuldades financeiras. Uma amiga que estava à beira da falência conseguiu salvar seu negócio em menos de 2 meses. Um vizinho que estava prestes a perder sua casa para o banco conseguiu renegociar sua dívida em condições incrivelmente favoráveis. Uma prima que não conseguia emprego há anos recebeu 3 ofertas na mesma semana. Os resultados eram sempre os mesmos: uma transformação profunda e aparentemente milagrosa nas circunstâncias financeiras dessas pessoas. O que torna este ritual tão poderoso? A resposta está na sabedoria antiga que Billy Graham havia estudado e aperfeiçoado. Ele sabia que nossas mãos são muito mais do que simples ferramentas físicas. Elas são canais energéticos poderosos capazes de receber e transmitir energia. Na tradição espiritual, as mãos representam nossa capacidade de receber, criar, dar e transformar o mundo ao nosso redor. Quando lavamos nossas mãos com a intenção correta e os elementos sagrados que vou revelar, estamos literalmente removendo bloqueios energéticos que impedem a prosperidade de fluir para a nossa vida. É importante entender que este não é um ritual de magia ou superstição. É uma prática profundamente espiritual que reconecta você com a abundância que é seu direito de nascença como filho de Deus. Billy Graham ensinava que a escassez nunca foi o plano divino para nenhum de nós. Ao contrário, fomos criados para viver na plenitude, com nossas necessidades atendidas e com capacidade de ajudar os outros. Mas ao longo dos séculos fomos condicionados a acreditar em limitações, a aceitar a escassez como normal, a pensar que sofrer financeiramente é de alguma forma mais espiritual ou virtuoso. Nada poderia estar mais longe da verdade. O próprio Jesus multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho e ensinou que viemos para ter vida em abundância.
O ritual que vou compartilhar com você remove as camadas de condicionamento negativo e abre espaço para que a prosperidade flua naturalmente. É como desobstruir um cano entupido. A água sempre esteve lá, querendo fluir, mas havia bloqueios impedindo seu curso natural. Quando você realiza este ritual de purificação das mãos, está literalmente removendo os bloqueios que impedem o fluxo da abundância em sua vida. O ritual envolve 3 elementos principais, cada um com seu profundo significado espiritual: sal grosso, água pura e folhas de louro. O sal representa a purificação e proteção, sendo usado em rituais sagrados desde os tempos bíblicos. Na tradição cristã, o sal é um símbolo de sabedoria e pureza, capaz de afastar influências negativas. A água simboliza a vida, a renovação e a fluidez, exatamente as qualidades que queremos para nossas finanças. As folhas de louro, por sua vez, têm sido associadas à vitória, abundância e reconhecimento desde a antiguidade. Juntos, esses 3 elementos criam uma poderosa combinação que limpa, purifica e atrai. O ritual deve ser realizado preferencialmente pela manhã, antes que o sol atinja seu ponto mais alto no céu. Este é o momento em que as energias de renovação estão mais fortes, simbolizando o início de um novo ciclo. Primeiro, você precisará preparar um ambiente adequado. Busque um local tranquilo em sua casa, onde possa estar em paz e sem distrações por pelo menos 15 minutos. Este espaço deve estar limpo e organizado, pois a desordem externa reflete e amplifica a desordem interna, bloqueando o fluxo de abundância. Em uma tigela de vidro ou cerâmica, nunca use plástico ou metal para este ritual. Coloque 1 litro de água filtrada ou mineral. Adicione 3 colheres de sopa de sal grosso, preferencialmente sal marinho não refinado. Enquanto adiciona o sal à água, repita 3 vezes com fé e convicção: assim como este sal dissolve na água, que todos os bloqueios à minha prosperidade se dissolvam em minha vida. Mexa a mistura no sentido horário com sua mão direita, fazendo exatamente 7 movimentos circulares completos. Em seguida, adicione 3 folhas de louro à mistura. Cada folha representa um aspecto da abundância que você deseja atrair. A primeira para necessidades básicas e segurança financeira, a segunda para crescimento e novas oportunidades, e a terceira para prosperidade que permita ajudar os outros. Ao adicionar cada folha, expresse mentalmente gratidão, como se já tivesse recebido estas bênçãos. Agora vem a parte mais poderosa do ritual. Mergulhe suas mãos na mistura, e enquanto lava calmamente suas mãos, recite a oração que Billy Graham ensinou. Senhor divino, purifica minhas mãos para que sejam dignas de receber tuas bênçãos. Assim como lavo minhas mãos nesta água sagrada, lava de minha vida todas as energias de escassez e limitação. Abro-me agora para receber a abundância que tu destinas a todos os teus filhos. Com estas mãos purificadas, estou pronto para receber, criar e compartilhar a prosperidade divina. Amém. Lave suas mãos por pelo menos 3 minutos, visualizando a água carregando embora todas as crenças limitantes sobre dinheiro, todos os padrões de escassez, todas as experiências negativas relacionadas às finanças que você possa ter tido no passado. Veja esta água sagrada dissolvendo bloqueios invisíveis que impediam o fluxo de prosperidade em sua vida. Sinta suas mãos se tornando canais limpos e abertos para receber as bênçãos materiais que o universo deseja enviar para você. Após lavar suas mãos, não as seque com uma toalha, deixe que sequem naturalmente ao ar. Este é um detalhe crucial que muitas pessoas ignoram, mas que faz toda a diferença no resultado do ritual. Ao permitir que a mistura sagrada seque naturalmente em suas mãos, você está permitindo que seus elementos sejam completamente absorvidos, selando energeticamente o trabalho realizado. Enquanto suas mãos secam, é o momento de fazer a declaração final do ritual. De pé, com as palmas das mãos voltadas para cima em posição de recebimento, diga com convicção: minhas mãos estão agora purificadas e consagradas como canais de prosperidade divina.
tudo o que eu tocar prosperará. Todas as portas de abundância estão abertas para mim. O dinheiro flui para minha vida de maneiras esperadas e inesperadas. Sou grato por todas as bênçãos financeiras que recebo agora e sempre. Assim é, assim será. É fundamental que você descarte a água utilizada no ritual de forma adequada. Ela não deve ser jogada no ralo ou no vaso sanitário, pois isso simbolicamente bloquearia o fluxo de prosperidade. O ideal é descartar a água em um jardim, em plantas ou em terra fértil, simbolizando que as energias de abundância podem criar raízes e crescer em sua vida. As folhas de louro também devem ser devolvidas à terra. Billy Graham recomendava realizar este ritual durante 7 dias consecutivos para resultados iniciais, e depois semanalmente para manutenção. Os primeiros resultados geralmente começam a aparecer por volta do 3º dia, com pequenas sincronicidades e oportunidades inesperadas surgindo em sua vida. Por volta do 7º dia, muitas pessoas relatam mudanças significativas em sua situação financeira, desde o aparecimento de novas oportunidades de trabalho até o acerto inesperado de dívidas antigas ou o retorno de dinheiro que consideravam perdido. Um aspecto crucial que poucos compreendem: este ritual não funciona apenas no plano espiritual ou energético. Ele trabalha diretamente com seu subconsciente, reprogramando-o para reconhecer e aproveitar oportunidades de prosperidade que sempre estiveram ao seu redor, mas que você talvez não conseguisse enxergar devido a bloqueios inconscientes relacionados ao dinheiro. Muitos de nós crescemos absorvendo crenças limitantes sobre dinheiro. Dinheiro é sujo, ricos são gananciosos. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Estas e outras mensagens se instalam profundamente em nosso subconsciente, criando uma relação conflituosa com a prosperidade material. O ritual de purificação das mãos de Billy Graham trabalha para dissolver esses bloqueios, permitindo que você desenvolva uma relação saudável e harmoniosa com o dinheiro. Este ritual tem transformado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, pessoas que, como você, buscavam uma solução para seus problemas financeiros e encontraram muito mais do que isso. Encontraram uma reconexão com seu direito divino à abundância. Lembro-me de Maria, uma mãe solteira com 3 filhos que estava prestes a perder sua casa. Após dias de ritual, ela recebeu uma ligação inesperada oferecendo um emprego que pagava o dobro do seu salário anterior. Ou João, um pequeno empresário à beira da falência que, após o ritual, foi procurado por um investidor interessado em se tornar sócio de seu negócio, injetando o capital necessário para não apenas salvá-lo, mas expandi-lo. Estas não são coincidências. São o resultado direto da remoção de bloqueios energéticos e da abertura de canais para que a prosperidade que já estava destinada a estas pessoas pudesse finalmente chegar até elas. O mesmo pode acontecer com você. Na verdade, o mesmo vai acontecer se seguir este ritual com fé, consistência e gratidão. O que estou compartilhando com você hoje não é apenas um ritual, é uma chave que abre a porta para uma nova realidade financeira. Uma realidade em que você não precisa mais se preocupar constantemente com dinheiro, em que suas contas são pagas com facilidade, em que você tem mais do que o suficiente, não apenas para viver confortavelmente, mas também para realizar seus sonhos e ajudar aqueles que ama. Esta é a vida que Deus deseja para você, e este ritual é o caminho para acessá-la. Você pode estar se perguntando: o que este ritual realmente significa para a minha vida? O que vai mudar quando eu começar a praticá-lo? Deixe-me explicar o impacto profundo que essa prática ancestral pode ter em sua realidade diária. Esta não é apenas uma técnica para atrair mais dinheiro. É uma transformação completa na sua relação com a prosperidade e a abundância. Pense em como seria acordar todas as manhãs sem aquela sensação de aperto no peito ao pensar nas contas que precisam ser pagas. Imagine olhar para seu extrato bancário e, em vez de ansiedade, sentir gratidão e tranquilidade. Visualize-se tomando decisões baseadas em possibilidades, não em limitações.
Este é o verdadeiro significado deste ritual: liberdade financeira que leva à paz mental e espiritual. Quando suas mãos são purificadas através deste ritual sagrado, você está literalmente removendo anos, talvez décadas, de programação negativa sobre dinheiro. Cada vez que você mergulha suas mãos naquela água abençoada com sal e folhas de louro, está dissolvendo camadas de crenças limitantes que foram instaladas em sua mente desde a infância. Dinheiro não cresce em árvores. Não nascemos em berço de ouro. Dinheiro não é a raiz de todos os males. Todos esses pensamentos tóxicos são lavados e substituídos por uma nova compreensão: a abundância é seu direito divino. Este ritual não apenas limpa bloqueios energéticos, mas também abre seus olhos para oportunidades que sempre estiveram ao seu redor, mas que você não conseguia enxergar. Muitas pessoas me relatam que, após alguns dias de prática, começaram a anotar possibilidades de negócios e investimentos que pareciam ter surgido do nada, quando na verdade sempre estiveram lá. É como se uma venda fosse removida de seus olhos, permitindo que você veja o mundo de abundância que sempre existiu. A verdade é que vivemos em um universo de infinitas possibilidades. Não há escassez real, apenas a ilusão de escassez criada por nossas mentes condicionadas e pelos sistemas que se beneficiam de nos manter em estado de carência e medo. Quando você realiza este ritual de purificação, está declarando ao universo: estou pronto para romper com este condicionamento, estou pronto para aceitar a prosperidade que é meu direito de nascença. Billy Graham compreendia profundamente esta verdade espiritual. Ele sabia que nossa relação com o dinheiro reflete nossa relação com o divino. Quando nos sentimos indignos de receber abundância material, estamos no fundo sentindo-nos indignos do amor de Deus. Este ritual restaura essa conexão sagrada, lembrando a cada célula do seu corpo que você merece prosperidade, que você foi criado para viver na plenitude. O impacto vai muito além do financeiro. Quando você se liberta das preocupações constantes com dinheiro, um efeito dominó acontece em todas as áreas da sua vida. Seus relacionamentos melhoram porque você não está mais operando a partir do medo e da carência. Sua saúde física melhora porque o estresse crônico relacionado a finanças desaparece. Sua criatividade floresce porque você não está mais preso ao modo de sobrevivência. Sua espiritualidade se aprofunda porque você pode finalmente confiar no fluxo divino da vida. Em essência, este ritual de Billy Graham não é apenas sobre atrair dinheiro. É sobre restaurar sua conexão com a abundância divina em todos os níveis. É sobre lembrar quem você realmente é: um ser divino, merecedor de toda a prosperidade, criado para viver na plenitude. Quando você permite que esta verdade penetre profundamente em seu ser, através deste simples mas poderoso ritual, sua vida nunca mais será a mesma. A transformação que está ao seu alcance é verdadeiramente milagrosa. Agora que você conhece este poderoso segredo de Billy Graham para purificar suas mãos e atrair a prosperidade divina, chegou o momento de agir. Não deixe que este conhecimento fique apenas na teoria. A sabedoria sem ação é como uma semente que nunca é plantada, não pode dar frutos. Comece hoje mesmo a praticar este ritual. Os ingredientes são simples e acessíveis: sal grosso, água pura e folhas de louro. A transformação que eles podem trazer para a sua vida financeira é imensurável. E se você está em busca de paz e proteção espiritual em seu lar, não deixe de assistir ao nosso próximo vídeo. Billy Graham, não durma com isso perto da sua cama, isso te afasta de Deus e tira a sua paz. Nele revelaremos um alerta urgente de Billy Graham sobre objetos comuns que muitos de nós mantemos próximos durante o sono, sem saber que estão bloqueando bênçãos e atraindo energias negativas para nossas vidas. Esta revelação pode ser a chave para recuperar o sono tranquilo e a conexão espiritual que você tanto busca. Clique no card que aparece na tela para assistir.
Autumn sketches, quiet signs on the paths we leave behind. Golden leaves like letters fall, writing roots we can recall. Every step a faded trace, carried in the wind's embrace. Footprints vanish with the breeze, but these leaves show where we'll be. Hold the trembling in your hand, feel the map of shifting lands. Though the ground might fade away, the map remains in what we say. Maps written by fallen leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by falling leaves, lead me where my spirit breathes. Shadows dance in amber light, shaping stories out at night. Lanes of gold and lanes of rust, trust the path that drifted dust. If the world forgets your name, don't you dare forget the flame. In the rustle of the trees, your direction rides the breeze. Lift your eyes to open skies, where the fallen leaf survives. In the drift and in the fall, find the map beyond it all. Maps written by fallen leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by falling leaves, lead me where my spirit breathes. When the storms erase the lines, when the days become unkind, I'll listen to the rustling trees, let them draw the paths I need. No direction carved in stone, only wings of winds we've thrown. I'll wander with a heart that grieves, yet guided by those fallen leaves. Maps written by fallen leaves carry hopes through silent eves. Every bend and every turn teaches what we need to learn. Even if the path deceives, I'll believe in what it gives. Maps written by fallen leaves lead me home when hope believes. Oh,